Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Levítico, um livro extremamente importante, um livro onde nós vamos ver falar muito sobre santidade, sobre amor ao próximo, e nós vamos acompanhar toda essa saga do povo de Israel que ali está na frente ainda do Monte Sinai, tentando se adaptar a essa nova vida no deserto. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação de slides para que vocês possam acompanhar detalhe a detalhe da nossa aula de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. O livro de Levítico. Então, como os demais livros do Pentateuco, o livro de Levítico tem como um consenso a autoria de Moisés. Então, assim como os demais livros vistos anteriormente, o livro de Levítico também aí considerado como autoria do nosso Moisés. Pois muito bem, né? Qual o significado então, né, de Levítico? Então, essa palavra ela deriva do latim, Levíticos, que é emprestada do grego, Leviticon, que significa que é pertinente aos levitas. Poxa, Diego, isso não nos ajudou muito, né? Mas quem seriam os levitas? Seriam aquelas pessoas que teriam como uma obrigação principal ser os sacerdotes, ou seja, tratar das coisas de Deus. Ou seja, era uma ocupação elevada e muito especial. Aqui nós iremos tratar de alguns panoramas, né? O que que a gente não pode perder de vista ao ler o livro de Levítico? Então, no livro de Levítico, existem várias leis que refletem a santidade diante de Deus e amor ao próximo. Também nós iremos ver sacrifícios, rituais de purificação, obrigações sociais, bem como as leis. E também várias obrigações que são referentes aos levitas, em especial. No que é dado ênfase no livro de Levítico? Adoração correta, tanto por parte do povo quanto por parte dos sacerdotes. Sim, o que seria adoração correta? Veja, você não pode adorar a Deus da maneira que você quiser, que você achar melhor. O livro de Levítico, eles nos ensina, e é a primeira vez que o povo de Deus é ensinado a adorar, né? Então, veja, muitas vezes a gente acaba discutindo que algumas músicas, elas não têm uma letra coerente com a palavra de Deus. Isso seria uma adoração incorreta, né? Ou seja, uma adoração que, epa, peraí, isto aqui não está de acordo com a vontade de Deus, né? E para os sacerdotes havia, né, algumas regulamentações especiais. Nós iremos ver também a ênfase nessa instituição do sacerdócio, né, da família ali de Arão. Leis que protegem a purificação ritual, incluindo a expiação de pecados, né, o dia da expiação. Expiar pecados é um momento em que um sacerdote ele pega um animal, ele sacrifica aquele animal e aquele animal paga os pecados da pessoa. Veja, no nosso tempo de hoje, Jesus Cristo, o Cordeiro verdadeiro, né? Aquele que não tinha nenhum pecado, morreu por nós e ele fez a expiação de nossos pecados. E é por isso que, ao reconhecer o sacrifício dele na cruz, nós obtemos a salvação. Dando continuidade aqui, também leis que regulamentam as relações sexuais, ou seja, olha, a relação sexual pertence a um casal, marido e sua esposa, né? A vida familiar, as punições por crimes graves e as festas e os anos especiais. Então, o livro de Levítico, ele é um livro muito completo e ele é um livro que nós podemos basicamente colocar ele
como o livro que ensina o povo aquilo que é santo e aquilo que é pecaminoso. É como se relacionar com o próximo refletindo o caráter de Deus. Temos que entender que esta nação, que há pouco entrou, né, no deserto, ainda não é uma nação. É só um amontoado de gente, um povo. Eles ainda não têm as grandes características de uma nação. Então aqui é uma formação. Então muito do que a gente vai ver aqui é que esse povo ele está se formando. Um panorama, né, que é muito importante que a gente observe, que é o nosso panorama 2 aqui. É importante observar que Levítico continua precisamente do ponto em que Êxodo parou. Com o Senhor falando a Moisés, da tenda do encontro. Aqui nós entendemos que quando o Êxodo termina, Moisés ainda não pode adentrar essa tenda. Por isso que é da tenda do encontro. Então, né, a gente vai observar que no livro de Números, o Senhor fala na tenda do encontro. E daí Moisés já está dentro. Algo muito importante que a gente tem que entender sobre Levítico. Ser santo significa ser separado. Deus é santo. Deus é separado da criação. Ele não faz parte da criação. Ele é o Criador. Nós é que somos criação. Nós somos criatura, criados de Deus, né? Então, onde Deus habita, a santidade está ao redor. Então, na tenda do encontro é necessário estar purificado, estar santo. E nós vamos explorar bastante o conceito disso aqui, tá? A primeira parte do livro, capítulo 1 ao 16, é conhecido como Código Levítico, que tem a ver com, em essência, as regulamentações apresentadas próximo ao fim do Êxodo, né, no final do livro de Êxodo, para as pessoas e os sacerdotes diretamente relacionadas ao tabernáculo. Um terceiro panorama é que também ali, né, desse capítulo, a gente vai ver as ofertas do povo, ali do capítulo 1 ao capítulo 6. A introdução aos sacerdotes, o sacerdócio de Arão, e aqui a gente tem aquela cena icônica em que os filhos de Arão, que pensaram poder fazer as coisas do próprio jeito. Então veja só, nesse momento aqui, que eu acho que é muito importante, né, vocês saberem. Aqui, os filhos de Arão, eles cometem, digamos, um grande erro ao pensar que eles poderiam fazer as coisas de qualquer jeito. A adoração de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. E eles são aqui pulverizados, né? Eles recebem, digamos, a morte instantânea. Então, o que acontece? A gente pode pensar, poxa, mas será que, Diego, que eles não apenas cometeram um erro, sabe aquela falha humana, assim, pô, me distraí. Não. Aqui a questão não foi por falta de conhecimento. Afinal de contas, eles eram filhos de Arão. Eles foram muito bem instruídos. Eles conheceram a face do próprio Deus de diversas maneiras. Veja, o pai deles, né, estava, digamos, à frente de tudo ali com Moisés. Então, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. A gente vai ter várias instruções para os sacerdotes. Aqui, nós teremos leis que lidam especialmente com a purificação ritual, né, pureza, a fim de evitar o que aconteceu aos seus dois filhos de Arão. Sejam santos, porque eu sou santo.
e no capítulo 16, o dia da expiação. Um quarto panorama é o código de santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Desse modo, a sessão é uma coletânea de leis que lidam com o relacionamento de uma pessoa com Deus e com os outros. Então vejam só, aqui este é um panorama extremamente importante. A questão de santidades também está no nosso relacionamento horizontal, ou seja, com os nossos iguais. Você quer refletir o caráter de Cristo sem amar ao próximo? É impossível. Para que você reflita o caráter de Cristo, é necessário que você ame o próximo, que você ame a Deus em primeiro lugar, mas que você também ame o próximo. Mais um panorama são sobre as exigências para o sábado e aos anos de jubileu. As bênçãos e maldições a respeito da aliança, votos e dízimos. Aqui a questão do descanso vai ser muito bem enfatizada, mas não somente o descanso do sábado, onde nós temos que descansar o nosso corpo e adorar a Deus, mas também um descanso para os animais, né? Para que a gente não, não causasse dano, né, ao próprio animal que trabalha para o ser humano. Os anos também de colheita, né, aquele tempo de dar um tempo à terra, e também um ano de perdoar dívidas. Bênçãos e maldições a respeito da aliança, ou seja, se você obedece, sua vida tem bênçãos. Se você é desobediente, sofre em relação a isso. Os votos e dízimos, ou seja, os compromissos firmados, né? Você dar dízimo daquilo que você colheu. Aqui um ponto extremamente importante que a gente não pode deixar, né, de observar é que essas leis são partes da aliança divina com Israel. Portanto, não são apenas ritos religiosos, mas têm a ver com relacionamentos. Levítico é parte da narrativa maior do Pentateuco e deve ser entendida à luz do que lhe precede e do que vem a seguir. Então, veja só, muito do que a gente aprende, né, em Levítico, a gente vai ver a continuidade disso lá na frente. Ou seja, essa questão de santidade, de amor ao próximo, de você tratar o outro com o devido respeito, pois isso reflete o caráter de Deus, a forma correta de adoração. Então vejam só, eu quero que vocês observem por um instante a figura deste sacerdote. Tente imaginar que Deus ele faz as coisas num nível de complexidade que a gente não consegue nem imaginar. Mas a roupa desse sacerdote, ela é inteira ornamentada e na Bíblia vai conter ali os detalhes da produção dessa roupa. Por isso é possível fazer a reprodução desta imagem, porque o nível de detalhe é muito rico. Dá para entender que tipo de cor, pedras, forma era a roupa ali, né, do sumo sacerdote. Então tente pensar no seguinte: o sumo sacerdote era alguém que tinha que ser praticamente um excelente exemplo. A, a todo momento, você olhar, uma pessoa ali poderia olhar para um sacerdote e falar assim: Uau, este cara está caminhando com Deus. E o comportamento moral dele não poderia refletir somente nas aparências. O comportamento dele, de pessoa para pessoa, também fazia parte do caráter divino que estava sendo refletido nele. Aqui, o que você tem que, digamos assim, ó, imaginar. É preciso ver Levítico como uma expressão mais extensa antes de a narrativa ser retomada em Números. Israel ainda está acampado ali no pé do Monte Sinai. É uma área desértica, onde passará um ano inteiro
sendo moldado até tornar-se um povo antes que Deus conduza rumo à conquista em Canaã. Ali eles precisarão de dupla proteção, tanto de doenças de vários tipos, quanto de uns aos outros. Assim, para que esses indivíduos que cresceram na escravidão sejam formados como um povo de Deus, há uma grande necessidade de colocar em ordem dois conjuntos de relacionamentos, com Deus e com os outros. Levítico continua com o mesmo ordenamento de ordenamento de coisas encontradas nos Dez Testamentos, que primeiro, né, na vertical, ou seja, do povo para com Deus, e depois na horizontal, do povo para com o povo. Então veja, eles ali no deserto, lógico, Deus está a todo momento acompanhando esse povo. Era maná de manhã e cordonizes no final da tarde. Deus estava ali com eles todo momento. E veja, toda essa orientação dada em Levítico é puro amor e compaixão de Deus. Em diversos momentos, Moisés intercede por esse povo, mas Deus já sabia que ele faria isso pelo povo. Vamos a um aspecto pactual do livro de Levítico. O aspecto pactual das leis é a característica mais importante. Devemos lembrar da promessa de Deus, de fazer esse povo o seu tesouro pessoal. Portanto, esse povo será para Deus um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus faz um pacto de abençoá-los. O que ele exige é que, embora seja seu tesouro pessoal, mantenha uma santa reverência e obediência a ele. Então, veja, Deus estabelece uma série de preceitos, é, mandamentos, dá diversas orientações para que eles obedeçam. Muitas vezes o povo falha na obediência e sofre consequências por sua desobediência. Então vamos, digamos, a um primeiro conjunto de leis. Façam o que é correto quando a chegarem a Deus com vários sacrifícios. Então, os sacrifícios têm as suas naturezas, como presente, comunhão, expiação. Então, aqui creio que o que a gente vê com mais frequência é o da expiação, que é a questão de você oferecer um sacrifício para pagar os pecados. Estes outros, né, como presente, né, e também sacrifício de comunhão, estão muito relacionados a essa questão de um relacionamento horizontal e esse relacionamento, digamos assim, ver- é, vertical, né, com Deus. Então, o que você tem que entender? Todas essa questão dos sacrifícios são ordenanças. Deus pede para que eles façam especialmente de um jeito. Mas, Diego, mas por que tão especificamente de um jeito? A gente não vai saber nunca exatamente os extremos detalhes, mas esse povo ele estava em aprendizagem, ou seja, eles estavam aprendendo a como adorar a Deus e como se purificar e como expiar os próprios pecados. Aqui nós vamos nos deparar muitas vezes com essa questão do puro ou impuro. Basicamente, a gente pode entender que a pureza ela está muito ligada a uma questão de aquilo que é aceitável para Deus como adoração, né? E impuro significa como inaceitável para Deus e banido do tabernáculo ou do acampamento. Independente se era um ritual de adoração ou um hábito de higiene, tudo era realizado à luz da presença de Deus e verificado como um ato de obediência ou não. Então veja só, Deus tinha que preservar esse povo. Eles estavam no meio do deserto. Algumas das orientações a gente acaba observando que era literalmente assim um cuidado pessoal, né, de Deus,
praticamente era como se Deus falasse assim: "Olha, não come com a mão suja, você vai passar mal, pode ter muitas bactérias. Então limpe-se, né, não fique tantos dias assim, alçado, não é interessante, lave-se". Então, alguns animais, com toda certeza, a ingestão deles não seria nada boa pela dificuldade de cocção ou por outras questões. A questão é que, em algumas situações, né, estar doente, né, ter a lepra ou tocar em morte, também estava relacionado a que Deus é puro, Deus é vida. Aqui, entenda o seguinte: questão de puro ou impuro não tem apenas a ver com pecado, tá? Ba- Ainda sobre pureza, né, e impureza, as leis de purificação têm a preocupação de que o povo tenha uma noção apropriada do que significa Deus estar presente no meio deles. Consiste em quem pode estar no acampamento, pois Deus habita aqui, e quem não pode, porque está impuro, né? Pois Deus é santo. A santidade divina é vista especialmente na compaixão amorosa de Deus com o seu povo escolhido. As leis exigem que o povo carregue consigo essa semelhança divina em seu povo. Gostaria que vocês pensassem, né, no seguinte: por que seria um ato de compaixão de Deus? Então veja só, por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta do fato de sermos pecadores, pelos nossos pensamentos impuros, por conta de tudo aquilo que somos, Deus nos ensina a ser santo para conseguir habitar no mesmo lugar que Ele. Então veja, todo esse ensinamento de santidade é aqui em Levítico, principalmente porque Deus vai habitar no meio deles e para que eles se aproximem da tenda do encontro, era necessário estar santificado. Ou seja, para você chegar próximo de Deus, vocês tinham que estar santificado. E ninguém saberia como fazer isso se não fosse o próprio Deus orientando. Então veja como Deus é um Deus relacional. Ele ensina o povo a se purificar para aproximar-se dele. Aqui, essa é uma coisa extremamente interessante e a gente também pode pensar sobre o seguinte: o livro de Levítico, ele também é um livro de bastante justiça social, tá? Então, ah, nós podemos entender que, num primeiro lugar, ali quando se refere ao sábado, que é um dia de descanso, não é um dia de as pessoas trabalharem, né? E o repouso não era apenas para os seres humanos, que são a coroa da criação, mas para os animais também, né? No dia de descanso também era um dia de adoração, né? O ano sabático era acontecia no sétimo ano, onde eles estavam, digamos assim, mexendo na terra, plantando e tudo mais, e era um ano que eles não mexeriam naquela terra, deixariam aquela terra descansar, para não destruir aquela terra. Hoje em dia, nós vemos que a agropecuária, né, faz algumas coisas como botar fogo numa plantação, tudo mais, para voltar a fertilidade daquela terra, mas depois passa-se um tempo, aquela terra se torna infrutífera. E esse era um ensinamento que Deus deu ao povo lá atrás. O ano do jubileu era o 50º ano, é difícil para mim falar, né, que o 50º ano. Então, aqui as dívidas elas eram canceladas. Os escravos e servos eram libertos de seus contratos. Terras eram devolvidas às famílias originais.
ajuda aos pobres, estabilização da sociedade. Então, sempre no ano do jubileu, né, se você tinha vendido, né, as suas terras para uma pessoa ou você tinha, por dívida, se tornado servo de alguém, esse era um ano de libertação. Então veja só, aqui, em Levítico, para que o povo florescesse, para que o povo crescesse junto, eles tinham determinadas regras para que ninguém ficasse pobre e que ninguém ficasse servo de ninguém, diversas orientações para não explorar o próximo. Então, por isso, este é um livro que uma das ênfases muito grande é o amor ao próximo, né? Porque você tornar uma pessoa sua escrava por meio de dinheiro, com certeza não é um ato de amor, né? Chegando aqui perto do fim, Levítico é a parte da história de Deus em que os israelitas recebem instruções sobre como ser santos, como ser verdadeiramente aceitáveis a Deus e como ter um relacionamento com os outros, o que não poderiam alcançar sem a provisão especial de Deus. Meus caros irmãos, esta foi a aula sobre Levítico. Eu espero que, ao você ler este livro, você fique com o seu coração cheio. Existem algumas partes desse livro que a gente está lendo ali instruções, detalhes, e às vezes pode parecer um pouco pesado, mas empenhe-se, dedique-se ao estudo. Este livro ele é muito rico e este livro ele vai fazer você entender muita coisa sobre adoração e amor ao próximo. Meus caros alunos, uma excelente semana para vocês, que Deus os abençoe e até a próxima aula.